Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are only. Eden was established in righteousness. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. Satan's Eden is established in sin because Satan is sin. Éden de Satanás está estabelecido em pecado, porque Satanás é pecado. God is righteousness. Deus é justiça. God's kingdom was established in righteousness and peace and life, and Satan's establishment is in sin and religious sin. O reino de Deus foi estabelecido em justiça, paz e vida, e o de Satanás está estabelecido em pecado e pecado religioso. Notice how he deceived his deception? As he said he would. He promised to do this. Did anybody know that? Let us turn to Isaiah. If you want some of these scriptures, I ought to quote more of them, I guess. Let's turn to Isaiah, the 14th chapter. Notem como ele enganou em decepção, conforme ele disse que faria, ele prometeu fazer isto. Sabia alguém disso? Vamos voltar a Isaías, se desejam algumas destas escrituras, se vocês... Eu devia citar mais delas, creio eu. Vamos voltar a Isaías, capítulo 14. See what Satan said here just a moment. In Isaiah 14, we'll read it. Apenas por um momento. Em Isaías 14 o leremos. This fellow done. Isaiah 14, begin with the 12th verse. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars, that's suns, stars of God, and I will set also upon the mount of the congregation the side of the north. And I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. E vigie o que este indivíduo fez. Isaías 14, começando com o verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12, 14. Now compare that over here with our other scriptures over in Thessalonians a while ago, how he said he sits in the temple of God. Himself above all is called God. So that he as God is worshipped as God upon the earth. Agora compare isso aqui com as outras escrituras, com Tessalonicenses, há uns momentos, como ele disse que se assenta no templo de Deus, levantando-se contra tudo que se chama Deus, assim sendo que ele como Deus é adorado como Deus sobre a terra. There's the God of this world that I preached to you about last Sunday. Here, in deceit, that treacherous hour, that tremendous time that we're living. It's the most glorious time of all the ages because we're facing the great millennium again. Aqui está o Deus deste mundo do qual lhes preguei no domingo passado. Aqui está ele, hoje em engano, essa hora traiçoeira, o tempo tremendo que estamos vivendo. É o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos encarando de novo o grande milênio. Eden again. Estamos encarando o Éden de novo. Stage all the deceit and every tactic that he's ever used and been able to deceive with, he's gathered it all together and reinforced himself and come down like God. Porém, justamente nesta era, todo engano e cada tática que alguém, alguma vez, ele haja usado e podendo enganar com isso, ele o tem reunido tudo juntamente
e se tem reforçado a si mesmo e descido como Deus, has put himself in place of God, religious, and can quote the Scripture. e se tem posto no lugar de Deus, religioso, e pode citar a Escritura, Tell you Scripture. e lhes pode dizer a Escritura, Just as Satan did to Eve in the Garden of Eden, but leave out one spot of it. It's all he has to do. Make that gap where the poison doctrine of the devil can pour through like the thinking man's filter we was talking about the other night. tal como Satanás fez a Eva no jardim do Éden. Porém, deixem fora uma parte disso. É tudo o que ele tem que fazer. Fazer esse bloqueio, onde a doutrina venenosa do diabo possa infiltrar-se como o filtro do homem que pensa, do que estamos falando outra noite. Now, he said he would exalt himself above the Most High. Agora ele disse que se exaltaria sobre o Altíssimo, The clouds and the stars. And he would sit there like God and be above the Most High. ascenderia sobre as nuvens e as estrelas, e que se assentaria ali como Deus, a estar sobre o Altíssimo. He has succeeded in carrying out his threats. E ele tem tido êxito em realizar ameaças. He has certainly had a marvelous success in carrying out his threats by the people letting him explain away in every age the value of God's promised word to that age. Na verdade, tem tido um êxito maravilhoso ao realizar-se suas ameaças pelas pessoas, lhe permitirem descartar com explicações, em cada era, o valor da palavra de Deus prometida para essa era. That's exactly how he's done it. Never age he explained it away. Assim, exatamente como ele descartou com explicações. No, he explained that it was impossible for it to rain from heaven, for there's no rain up there. Nos dias de Noé, ele explicou que era impossível que chovesse do céu, porque não havia chuva ali em cima. Scientific gospel that he preached in the Garden of Eden, he could shoot the instruments to the moon and prove there's no moisture up there. O grande evangelho científico que ele pregou no Jardim do Éden, ele podia disparar instrumentos à lua e provar que não havia umidade ali em cima. But God said there would come a rain. Porém, Deus disse que viria chuva. But Satan succeeded in poisoning the mind of the people by scientific research that it could not be done, but it was done. God said it would be done, and it was done. Mas Satanás teve êxito ao envenenar a mente das pessoas com investigações científicas de que não podia ser feito, porém foi feito. Ele o fez. Yes. Now in the days of Jesus, he did the same thing. Agora, nos dias de Jesus, ele fez a mesma coisa. Their minds again by deceit. He misinterpreted the word. Envenenou suas mentes novamente por engano, vem interpretando mal a palavra. Thou be the Son of God. Now let me see you do something about it. Se tu és o Filho de Deus, agora deixa-me ver-te fazer algo. Jesus didn't clown for him. He never did. God's not a clown. He don't. Jesus não fez palhaçada para ele, nunca o fez. Deus não é palhaço. Anything as Satan asked. He only had, Jesus said, it is written, thou shalt not live, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ele não tem que responder nada que Satanás pergunta. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. That's a clown from him. He didn't have to make bread. He could. Ele não teve que fazer palhaçada para ele. But he'd been listening to the devil, so he didn't have to listen to the devil. Ele não teve que fazer pão. Podia fazê-lo, porém haveria estado atendendo ao diabo. It is a religious sin, as at the beginning. So, E ele não tinha que atender ao diabo. watch it now. It's not just purely, everyday sin, committing adultery and getting drunk and using God's name in vain. That's not it. No, you. E novamente é pecado religioso, como no princípio, tão enganoso. Observe agora, não é apenas o velho pecado diário, adulterando, embebedando-se e usando o nome de Deus em vão. Não é isso. Não. Oh, many of you here, the old timers, remember that sermon I preached on the disappointments of judgment?
Há anos vocês recordem, muito de vocês de outrora, recordam daquele sermão que preguei de a decepção no juízo? Pilate, she ain't going to be disappointed there. A meretriz, ela não vai ser desenganada ali. That's where she's going. Ela sabe por onde está indo. It ain't going to be disappointed there. O bêbado não vai ser frustrado ali. The gambler, the liar, the thief, he's not going to be disappointed, but that man who thinks he's right. O jogador, o mentiroso, o ladrão, ele não vai ser frustrado. Mas esse homem que pensa que ele está bem, There's the disappointment. That's it. ali está a frustração. Come say, Lord, haven't I preached the gospel? Haven't I cast out devils in thy name? Esse é o indivíduo que vem e diz: Senhor, não preguei eu o evangelho, não expulsei demônios em teu nome. Part from me, you that work iniquity, I never even knew you. Jesus diz: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Disappointment. See, that deceitfulness. That's what I'm constantly. That's where I'm so misunderstood. Aí está a frustração, vem, essa enganosidade. Isso é o que estou constantemente, é onde sou tão mal entendido. Not that I want to be different. Não é que eu desejo ser diferente. I want to be different. But I've got to be honest. Não desejo ser diferente, porém tenho que ser honesto. The message, and that must go to the people, makes it very much misunderstood amongst the people. Tem uma mensagem e esta deve ser chegar às pessoas. O faz muito mal, entendido entre as pessoas. Against everybody. They only know I'm for everybody. And Eles pensam que eu estou contra todos. Se tão somente soubessem que estou por todos. bring them what's the truth, just as it's laid on my heart, and the way it's laid in the Bible here. Eu estou tratando o melhor que posso para trazer-lhes o que é a verdade, assim como está colocado em meu coração e na forma que está exposta aqui na Bíblia. Proves that to be the truth. Amen. So there's nothing else can be done about it. E Deus prova isso ser verdade. Assim sendo ali, não há outra coisa por ser feita. Either look at it or they don't. Ou eles olham ou não olham. See it because they've already sold out. So Bem, eles não desejam vê-lo porque já estão vendidos. right to some organization, some denomination, to try their birthrights to get to heaven upon the basis of some organized religion, which Satan is ahead of every bit of it. Venderam sua primogenitura a alguma organização, alguma denominação para unir-se sua primogenitura para chegar ao céu, sobre o fundamento de alguma religião organizada, da qual Satanás é a cabeça em cada parte dela. God never did have an organized religion. Deus nunca teve uma organização organizada, nunca teve. Did. And they sell out to that. Where a bunch of men interpret the word and say it means this and it means that. God needs no interpreter. E eles se vendem a isso, onde um grupo de homens interpretam a palavra e dizem que significa isso, significa aquilo. Deus não necessita de intérprete. Own interpreting. Ele faz sua própria interpretação. Need anyone else to tell him how to do it. Não necessita de ninguém que lhe diga como fazê-lo. He said how he would do it, and that's why he must keep his word. Ele é soberano, ele diz como fará, e essa é a forma que ele deve guardar a sua palavra. These signs shall follow them that believe. He meant just that. Quando ele diz, esses sinais seguirão os que crerem, Marcos 16, 17. Ele quis dizer isso mesmo. Whatever he said would take place, he said it would happen in these last days, that he would do certain things, and he'd done it. Seja o que for que ele disse que ocorreria, disse que sucederia nestes dias finais, que ele faria certas coisas e as tem feito. He has to ask nobody whether it's time or not. He knows what the time is, what the plan is. Não tem que perguntar a ninguém se há tempo ou não. Ele sabe que horas são e qual é o plano. Now, Satan, this deceiver, as spoke of in Matthew 24:24, Agora Satanás é este enganador de quem se fala em Mateus 24 com tanto engano. deceit. Now we find that by his gospel programs of knowledge, better education, higher ethics, civilization, and so forth, has bewitched the people
that wants to serve God into believing His lie. Agora, encontramos que por este programa evangélico de conhecimento, melhor educação, maiores éticas, civilização e assim sucessivamente, tem embrulhado as pessoas que desejam servir a Deus e creem em suas mentiras. Eve did not want to do that, Eva não queria fazer isso, but He showed her how it was more wisdom in it. porém ele lhe mostrou como havia mais sabedoria nisso. He didn't know, she wanted to know. Ela não sabia, desejava saber. She didn't understand, but she wanted to understand. And Não entendia, porém queria entender. God to try to understand. Deus lhe disse que não tratasse de entender. I understand any of these things. I cannot understand them. I believe them. I Como posso eu entender algumas coisas? Eu não as posso entender. Eu as creio. understand them. God is faith and not understanding. We just believe what He said. Não tenho que entendê-las. Deus é fé e não conhecimento. Nós apenas cremos no que Ele diz. Compare God's Eden to Satan's now. Agora, compare o Éden de Deus com o de Satanás agora. 1,000 years of perverting of the true interpretation of God's promised word to the age. Depois de 6.000 anos de perversão da verdadeira interpretação da palavra de Deus para a era, Compare it now and see where we get. Like He did to the church in Christ's time in Jesus. vamos compará-la agora e ver de onde a conseguimos, como Ele fez a igreja no tempo de Cristo Jesus, Trying to keep back God's loyal sons from knowing the truth. tratando de evitar que os filhos leais de Deus soubessem a verdade. God put His sons here, His attributes, the fellowship with Him by hearing His word. Esse é o Deus. Deus coloca seus filhos aqui, seus atributos, para confraternizar com Ele ao ouvir sua palavra. What if your father told you, and you're a loyal son to your father, Que seria se teu pai dissesse você é um filho leal a seu pai? son, don't you go in that water out there swimming because there's gators in that water. E ele te dissesse, filho, não entres a nadar nessa água ali agora, porque ali há crocodilos nessa água. It comes back and says, surely such pretty water as that, there's no gators in it. E um indivíduo vem e diz, seguramente que numa água tão bonita como essa não há crocodilos nela. To listen to, if you're a genuine son, you listen to your daddy. And a genuine son or daughter of God takes God's word first. I don't care what anybody else says about it. They take God's word first. Agora, a quem vais prestar atenção? Se és um filho genuíno, escutarás a teu pai. E um filho genuíno, uma filha genuína de Deus, toma primeiro a palavra de Deus. A mim não importa o que qualquer outro diga. Eles tomam a palavra de Deus primeiro. And they believe it. Having faith in all His word, His seed. Há veneno na taça e eles creem, tendo fé em toda a sua palavra. A Eden of holiness, love, and eternal life. Sua semente trouxe um Éden de santidade, amor e vida eterna. That's what God's Eden produced. Isso é o que produz o Éden de Deus. And it brought an Eden of holiness, of love, understanding, perfection, and eternal life. Santidade, e isto trouxe um Éden de santidade, de amor, entendimento, perfeição e vida eterna. God's planting His word, His seed. That's what His church will be at the end. It'll be the same thing. Isso é o que Deus está planejando, sua palavra, sua semente. Isso é o que sua igreja será no final, será a mesma coisa. Notice, there's a thought, don't forget it. I'll get to it some other time or some other message. But you know, God said, let every seed bring forth of its kind. Notem aqui há pensamento. Não esqueçam. Eu entrarei nisto em alguma outra ocasião ou em alguma outra mensagem. Porém, vocês sabem, Deus disse que cada semente produza de seu gênero. Commandment,
Now, what good has any preacher or anybody else try to make that word say something else? É esse o mandamento de Deus. Agora, quão bom é qualquer pregador ou qualquer outra pessoa para que trate de fazer com que essa palavra diga qualquer outra coisa? See, every word of God is a seed. Jesus said so. Vem, cada palavra de Deus é uma semente. Jesus assim o disse. The sower sowed. So if Mark 16 is God's word, it'll bring forth of its kind. If A semente que o semeador semeou, assim que esse Marcos 16 é a palavra de Deus, produzirá segundo sua espécie. 4 is God's word, it'll bring forth of its kind. And every other promise must bring forth of its kind. You Se Malaquias é a palavra de Deus, produzirá segundo seu gênero. E toda outra promessa deve produzir segundo seu gênero. see Satan out here in disguisement? He's trying to say it's not so. Vocês veem? Vem, a Satanás aqui fora num disfarce, está tratando de dizer, não é assim. Do you understand it? O entende você? Satan said, oh, that ain't for this day. That was some other time. I don't even mean that. Every Vem, Satanás disse, isso não é para este dia, isso foi para outro tempo, isso nem mesmo significa isso. must come forth of its kind. Cada semente deve produzir de seu gênero. God establishes Eden. Is that right? Assim é como Deus estabeleceu seu Éden. É isso certo? And here it is. That's how God establishes His church. E aqui está. Assim é como Deus estabeleceu sua igreja. Every word after its kind. Man Cada palavra conforme sua espécie. read along by every word proceeding out of the mouth of God. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. See, Satan, he'll take something else. But God said, every Vem, Satanás, ele tomará alguma outra coisa, porém Deus disse, after its kind. cada semente segundo o seu gênero. It said, these signs shall follow them that believe. Se a promessa diz, estes sinais seguirão aos que creem. Church says, join the church, recite the creed, know the catechism. There's not such things in the whole Bible. Agora a igreja diz, una-te à igreja, recitem o credo, conheça o catecismo. Não há tais coisas em toda a Bíblia. But Jesus said, these signs shall follow them that believe. Porém Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem. My name they shall cast out devils. Em meu nome expulsarão demônios. They shall speak with new tongues. Falarão em novas línguas. If serpents or drink deadly things, it won't harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Se pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano. Who is any man to deny that? See, Se puserem suas mãos sobre os enfermos, os curarão. Quem é homem algum para negar isso? Bem, seed will bring forth of its kind. cada semente produzirá segundo seu gênero. For a seed of God, an attribute, a son of God, then the word of God is sown in you. Se é semente de Deus, um atributo, um filho de Deus, então a palavra de Deus está semeada em ti. And then when you hear the word of God, my sheep hear my voice, a stranger they won't follow. E então, quando escutas a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem a minha voz, aos estranhos não seguirão. You get it? Then every seed comes forth after its own kind. Now, O captam? Cada semente produz segundo seu gênero. that every seed bringing forth of its kind, there was no death in that Eden. Agora nos inteiramos que não havia morte nesse Éden ao produzir cada semente segundo seu gênero. Não haverá morte no novo Éden. Death in the new Eden. See? There was nothing else but holiness, purity, and eternal life. Não havia outra coisa senão santidade, pureza e vida eterna. Now, unbelief in all of God's Word has brought the seed of unholiness in Satan's Eden. Agora, por incredulidade, toda a palavra de Deus tem trazido a semente de impiedade no Éden de Satanás. Now, entering in where Satan is taking the throne as the Antichrist in a Eden of this earth
Eden of sin, perverted religion. Estamos agora entrando onde Satanás está tomando o trono como o anticristo num Éden desta terra, um Éden de pecado, religião pervertida. He started not upon I am Satan, I am the great angel. Ele não começou na base de eu sou Satanás, eu sou um grande anjo. On that, but upon perverting God's word. Não, nada disso, mas sobre a base da perversão da palavra de Deus. And that's how he's brought his kingdom in every age. And E assim é como ele tem trazido seu reino em cada era. great deceitful age, ready to take his throne by his people. E agora, nesta grande era enganosa, pronto para tomar seu trono por meio de seu povo. Built himself on intellectual, educated, scientific, Tem construído um Éden intelectual, educado e científico, correto. right, scientific preachers, scientific church, scientific theology. Everything is scientific. Pregadores científicos, igreja científica, teologia científica, tudo é científico. On basis of knowledge. The whole church is built upon knowledge. It ain't built upon faith. Tudo está sobre a base do conhecimento. A igreja completa está edificada sobre o conhecimento, não está sobre a fé. One time I went in to hold a meeting. Church. It was a great auditorium in the west. The five Uma vez eu fui fazer uma reunião na igreja de um homem. Era um grande auditório no oeste. And he denied these things that we're talking about. Yet I liked him, fine man, old man. When his congregation went out, it seated about 6,000 people. Um homem bom. E ele negava estas coisas das quais falamos. Ainda assim me caía bem. Homem bom, um ancião. Quando sua congregação saiu, acomodava cerca de 6.000 pessoas. His congregation went out in the afternoon service, about 1,500. They were all fine-dressed intellectuals. Quando sua congregação saiu no serviço da tarde, como que uns 1.500, todos eram intelectuais bem vestidos. And watched him. He preached a very good sermon, the man did. And then he asked if anybody wanted to accept Christ just to raise up their hand. Eu me assentei ali e os observei. Ele pregou um bom sermão. O homem pregou. Então perguntou se alguém desejava aceitar a Cristo, que apenas levantasse sua mão. No one raised up their hands, and finally a woman raised up her hands. He said, all right, now you're a Christian. And Ninguém levantou sua mão, até que finalmente uma mulher levantou sua mão. for baptism. And then Ele disse, muito bem, agora você é uma cristã, e a preparou para o batismo. he dedicated the baby, just a little baby, and made a prayer over it, and dismissed the audience. E então ele saiu, dedicou um menininho, beijou ao pequeno e fez uma oração sobre ele e despediu a audiência. His congregation went out, all fine, scholarly, educated people. Then I was staying on the side to shake the man's hand and wish him Godspeed as he went out. And when Quando sua congregação saiu, toda gente boa, eruditos, educados, eu estava de pé ao lado para lhe dar um aperto de mão e desejar-lhe a ajuda de Deus enquanto ele saía. here come my crowd in, they couldn't let him in while his crowd was there. Here come mine in wheelchairs, stretchers, straitjackets, insane, and everything else. E quando fiz aqui estava meu grupo. Eles não lhe puderam deixar entrar enquanto seu grupo estava ali. Aqui estavam os meus em cadeiras de rodas, macas, camisas de forças, loucos e todos mais. That's it. That's the thing I'm talking about, see? It's something different. É isso? Essa é a coisa da que falo. Vem, é algo diferente. When by scientific knowledge you can make an understanding gospel, he that believeth on Jesus Christ shall not be condemned. Quando por conhecimento científico podes fazer um evangelho entendido, ele crê em Jesus Cristo, não será condenado. But these signs shall follow them that believe. See, Vem, porém, esses sinais seguirão os que creem. get in there. See? She believed on Jesus Christ. She said, Ele falou em pôr isso aí, vejam, ele creu em Jesus Cristo. if these signs follow the believer.
está salvo se estes seguem ao crente. And he that heareth my word. E o que ouve a minha palavra, This makes not hear it with his ears, but understand it. não apenas fazer algo, não ouvir com seus ouvidos, mas entendê-lo. Anybody can hear it. Qualquer um pode ouvir. A prostitute can hear it and remain a prostitute. See? A drunk, A prostituta pode ouvir e permanecer prostituta, vem? a liar can hear it. A drunkard can hear it, a liar can hear it, and still remain a liar. But he that understands my word. Um bêbado pode ouvir, um mentiroso pode ouvir e permanecer mentiroso. Porém, And believeth on him that sent me has everlasting life. There you are. See? And no man can do that except God foreordained him. aquele que entende a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Railtinho, vem? E ninguém pode fazer isso se Deus não lhe preordenou. No man can come to me except my Father draws him, and all the Father's given me will come to me. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, e todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Amém. All this sovereignty and foreknowledge of God. Tudo está na soberania e conhecimento prévio de Deus. He lives alone, and nobody tells him what to do. Ele vive só e não há ninguém que lhe diga o que vai fazer. By unbelief, and taking all the Word of God has brought a seed of unbelief, unholy, sinful, hatred, and eternal death is in this sinful intellectual church age. Agora, por incredulidade, tomando toda a palavra de Deus, tem trazido uma semente de incredulidade, ímpio, pecado, ódio e a morte eterna está nesta era pecaminosa e intelectual da igreja. Now you got it? And this, E agora o captaram? that when the whole world is religious. Neste dia é quando o mundo inteiro é religioso. Did you know that? The whole world is religious. Sabiam disso? O mundo completo é religioso. In this religious age, big churches on every corner. E nesta era religiosa, grandes igrejas em cada esquina. The whole thing winds up in Satan being worshipped. Here it is right here in the Bible. Right. Tudo, a coisa completa vem terminar em Satanás sendo adorado. Aqui está, aqui mesmo na Bíblia, isso é certo. Intellectual, theological seminary that's brought out an intellectual person that's been trained how to speak, what to do, how to make their emotions, like psychology, 3 and 4 years to know how to deal with a man's mind. E nesse seminário intelectual e teológico que tem produzido uma pessoa intelectual que tem sido treinada como falar, como fazer uma emoção e tudo como psicologia, 3 ou 4 anos para saber como tratar com a mente do homem. See, it's the Spirit of God is not something that is schooled into you. Vejam, o Espírito de Deus não é algo que é instruído em você. It's predestinated into you by the hand of Almighty God. É algo que é predestinado em você por mão do Deus Todo-Poderoso. Your experiences cannot be schooled or taught into you. It's predestinated by God's hand and God's foreknowledge into you. That's right. Tuas experiências não podem ser instruídas ou ensinadas em ti. É predestinada pela mão de Deus e o conhecimento prévio de Deus em ti. Isso é certo. It brought forth this great Eden that they now live in, a church world's Eden. They're all uniting together now at the great ecumenical council and go to have the world church. All Agora ele produziu este grande Éden que eles vivem agora. Um Éden da Igreja Mundial. head where Satan will be thrown, just exactly. And the last call's going out to catch the bride before she gets into that. For once in that, she's tucked the mark of the beast and doomed. Todas elas estão unindo-se agora no grande concílio ecumênico e vão ter a Igreja Mundial. Todas estão vivendo sob uma mão onde Satanás será coroado exatamente igual. She'll never come out of it. That's where he said, come out from among them, my people, before he goes into him. See? Come out from among them, be ye separated. Está saindo a última chamada para agarrar a noiva antes que ela entre nisso, porque uma vez nisso, ela terá adquirido a marca da besta para a condenação.
nunca sairá daí. Essa é a razão pela qual eu digo, saiam do meio dela e separai-vos. Hatred and death and eternal separation from God in this Eden. Agora, é separação eterna de Deus neste Éden. Filth, perversion. How? By sowing the wrong seed. Ódio, morte, desejo, sujeira, perversão. Como? Ao semear a semente errada. Reminds me of the vision I've seen before I ever met the Pentecostal people. Of that man going around the world in white. You've heard me. Me recordo de uma visão que vi antes que alguma vez me encontrasse com a gente pentecostal, desse homem indo ao redor do mundo em branco. The one coming behind him sowing seeds of discord. But he won it fairly in Eve, in the Garden of Eden, by the lust of Eve for sin. Entrou atrás, o semeador de discórdia, porém ele a ganhou legalmente em Eva, no jardim do Éden, pelo desejo de Eva, pelo pecado, o desejo por Eva do pecado. For Eve of sin. Then if Eve lusted for knowledge, it was sin, and when we lust for knowledge, or a PhD, LLD, it's sin to do so. Então, se Eva desejou conhecimento, era pecado. E quando nós desejamos conhecimento, desejo um PhD ou LLD, fazê-lo é pecado. That's strong statements, but that's the truth. Essa é uma declaração forte, porém é verdade. This is still the truth. Amen. The Não importa quão forte seja, é ainda a verdade, vem? knowledge, understanding, the thing of it is today we don't try to establish the Word of God in the people's hearts. O desejo pelo conhecimento, entendimento. A coisa disto é que hoje em dia não tratamos de estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. To establish ourselves. Estamos tratando de estabelecer a nós mesmos. Churches are trying to establish the doctrine of the church in a person's heart. As igrejas estão tratando de estabelecer a doutrina da igreja no coração da pessoa. We are commanded to establish the Word of God. Estamos ordenados a estabelecer a palavra de Deus. And come to you with enticing words of man, that your faith might rest upon. Paulo disse, não fui a vós, com palavras persuasivas de homem, para que vossa fé esteja fundada em Deus. Come to you in power and manifestations of the Holy Ghost, that your faith might rest in God. There you are. Man must establish yourself. Aí o tem. Os homens querem estabelecer-se a si mesmos. Deixa Deus fazer algo por uma pessoa e enviá-la. Encontrarás a cada homem tratando de personificá-lo, vem? Eles estão tratando de estabelecerem-se a si mesmos. Let God do something for a person standing out, you find every man trying to impersonate it. See, they're trying to establish themselves. Every man, I did this, me, my denomination, me this. Establish themselves. What are we preaching about, ourselves or the kingdom of God? Cada homem, eu fiz, minha denominação, eu isto, estabelecendo-se a si mesmo. De quem estamos pregando? De nós ou do reino de Deus? Establish the Word of God. Estabeleça a palavra de Deus. Unbelief. And establish the kingdom of God in a man's heart. Expulse a incredulidade e estabeleça o reino de Deus no coração do homem. The kingdom of God cannot be established in a man's heart unless God made that man thus. E o reino de Deus não pode ser estabelecido no coração do homem a menos que Deus fizesse a esse homem desse modo. He cannot be established in a... And remember, the deceitful part, that man thinks that it's right. Ele não pode ser estabelecido em um. E recordem, a parte enganosa, esse homem pensa que ele está correto. There is a way that seemeth right unto a man. Há caminho ao homem que lhe parece direito. Provérbios 14:12. Your being seems right. Cada ser intelectual parece correto. As I told you a few Sundays ago, when I stood by my dying baby, and Satan standing there and said, "There's your daddy died in your arms the other night."
Eu lhes disse há alguns domingos, quando me mantive numa certa distância de minha nenê moribunda, e Satanás ali parado, e disse: Wife laying down there in the morgue. And here's your baby going, and you asked him to answer you, and he pulled a shade down over you. Aí está teu papai morreu em teus braços numa noite. Aí está tua esposa ali prostrada no ataúde, e aqui está tua menina moribunda. Tu pediste a ele que te respondesse, e ele desceu uma cortina sobre ti. He's a good God. And yet you say he was a healer. And you who are standing for what you said was right, you're wrong. E ainda ele é um Deus bom, e tu ainda dizes que ele é um curador, e tu que estás sustentando que o que ele diz é correto, estás errado. Oh, every reason, every mental faculty had to agree that it was right. Oh, cada pessoa, cada faculdade mental tem que estar de acordo que era certo e ele estava correto até ali. He was right. That much. So was he right when he told Eve. You're Da mesma forma estava ele correto quando disse a Eva: open. And you'll know right from wrong. And you'll be as gods that way, knowing right from wrong, because God didn't let them see themselves yet. Teus olhos serão abertos e conhecerás o bem e o mal, e serás como Deus nessa forma, conhecendo o bem e o mal, porque Deus não lhes havia deixado ver a si mesmos que estavam nus. So they would know right from wrong, and he was right. Assim que eles souberam que conheciam o bem e o mal, e estava correto. You see, it was contrary. Yeah. Porém, vocês veem, era contrária à palavra de Deus. God sold us ministers in seminaries, learning man-made theology. E assim fazem os seminários, aprendendo teologia feita pelo homem. Seem right. It may be a good understanding of the thing. Pode parecer correto, pode ser bom entendê-la. Wrong. We don't have to understand it. We believe it because God said it so, and that settles it for us. Não temos que entendê-la. Cremos porque Deus disse que é assim, e isso encerra para sempre o assunto completo. The whole thing, way you believe it. Oh, how Eve lusted to have a PhD. How Essa é a forma pela qual cremos. Oh, como Eva desejou um PhD. to be smarter than what she was. Notice Como ela desejou ser mais inteligente do que era. how much alike man and his wife, now notice, man and wife, both naked, in the Garden of Eden, God's Eden. Now, we'll close. I said I'd going to hold just a few minutes. Look, Notem, quão parecidos. O homem e sua esposa. Agora notem, o homem e a mulher, ambos nus no jardim do Éden. E o Éden de Deus. Agora vou concluir, disse, vou tomar apenas uns poucos minutos. watch now, it's closing. Observe agora concluindo. Look at this now. Compare isso agora. How much alike that man and his wife, both in God's Eden, without one stitch of clothes on them, and knew it not. Quão parecido esse homem e sua esposa, ambos no Éden de Deus, sem um pedaço de roupa sobre si, e não o sabiam. For why didn't they know it? For they were veiled to their senses of nakedness by the holy veil of the Holy Spirit. Por que não o sabiam? Porquanto estavam velados em seus sentidos da nudez, pelo véu santo do Espírito Santo. They could look right at each other and they didn't know that they were naked. Podiam olhar um ao outro e não sabiam que estavam nus. They were veiled with the Holy Spirit of holiness. Amen. They were veiled. Estavam velados com o Espírito Santo de santidade. Estavam velados. God's veil, yet today, Deus velou ainda hoje. look and not lust. Ainda pode olhar e não desejar. They turn their head. Voltem sua cabeça. Holy veil. É um véu santo. Had their eyes, they were both, one was man and the other was woman, and they did not know they were naked. Because the holiness of God
kept their eyes veiled. Deus tinha os olhos deles. Ambos estavam, um era varão e o outro fêmea, e não sabiam que estavam nus, porque a santidade de Deus manteve seus olhos velados. God hid their conscience from sin by the holy. Notem, Deus ocultou suas consciências do pecado pelo véu santo. Wish we had some time to lay on that a few minutes. Look here, boys. Nós desejaríamos ter algum tempo para aplicar isso uns poucos minutos. The worshiper once purged, Hebrews. The worshiper once purged has no more conscience of sin. Sin is passed from him. Notem aqui, porque ele, o adorador, uma vez purgado, Hebreus, o adorador, uma vez purgado, não tem mais consciência do pecado. O pecado é tirado dele. I heard Brother Neville say this morning, someone might have been asking him, why didn't I preach on the Holy Ghost? Esta manhã eu escutei dizer ao irmão Neville, possivelmente haveria estado perguntando-lhe, porque eu não pregava do Espírito Santo, Here it is. porque eu não fazia isto. The Holy Ghost is an action in you, it's a life, not an emotion. Aqui está, o Espírito Santo é ação em você, é uma vida, não uma emoção. Not some sort of a fleshly evidence, but it is a person, Jesus Christ, the Word of God established in your heart to quicken every word of this age. Nem certa classe de evidência carnal, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra de Deus estabelecida em teu coração, para avivar cada palavra desta era. Right? What's the Holy Ghost in action? Not so much in demonstration, but in action. What it does according to the Word. Correto? Observe o Espírito Santo em ação, não tanto em demonstração, mas em ação, o que faz conforme a palavra. Now, the Holy Spirit of God's holy Word had a man and woman naked and... Notem agora, o Espírito Santo da Santa Palavra de Deus tinha desnudado um homem e uma mulher, e não sabiam. How beautiful. Life of the Word, the seed. Que formoso! Vida da palavra, a semente, a The palavra. Word, God said, there is a tree in the midst of the garden, the woman. Deus disse, há uma árvore no meio do jardim, a mulher. And in the midst of the garden is this tree. E em meio ao jardim está esta árvore. Touch it, or the day you eat thereof, that day you die. Nem mesmo a toqueis, porque no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Wholly veiled from it. Didn't know nothing about it. They understood to touch it. Eles estavam totalmente velados disto. Nada sabiam acerca, sem atreverem-se a tocá-lo. Wholly veiled. They were safe in God's pavilion. Eles estavam santamente velados. Estavam seguros no pavilhão de Deus. Were alive. They had no death around them. Estavam vivos. Não tinham morte em seus arredores. Hallelujah. Aleluia! Had perfect love one for the other, perfect life forever. They had perfect love, perfect understanding of the love of God. Tinham amor perfeito um pelo outro, vida eterna para sempre. Tinham amor perfeito, perfeito entendimento do amor de Deus e aguardavam. Word and kept it, and they were alive and safe in God's Eden. E estavam vivos e seguros no Éden de Deus, sem morte algum em todo o redor. Then Satan got Eve to listen to his gospel of theology. Então Satanás conseguiu que Eva atendesse a seu evangelho de teologia, Gospel of knowledge, o evangelho de conhecimento, schooling, higher ethics, escola mais alta, maior ensino, maiores éticas, education, higher education, and so forth. Melhor civilização, maior educação e assim sucessivamente. He got her to stop and listen to him a minute. Então, quando ele conseguiu com que ele se detivesse e lhe escutasse um minuto, Reasonings which we are commanded to cast down.
a seu arrazoamento, qual estamos encomendados a desejar. To listen to it. Now look here, the church is so and so, it's been established for so long. We're one of the oldest churches in the country. The mayor of the city goes, no, I don't care what it is. Quando ele conseguiu fazer com que ela atendesse a isto. Agora vejam aqui, a igreja é isto e isto, tem sido estabelecida por tanto tempo. Somos uma das igrejas mais antigas no país. O prefeito da cidade vai, a mim não me importa o que seja, vem. God's word be against it. That's your enemy. Anything that's against the word is your enemy. Está contra a palavra de Deus, está contra ela. Esse é teu inimigo. Everything that's for the word is your brother. He's a part of you. Qualquer coisa que esteja pela palavra é teu irmão. Ele é parte de você. She pulled off the holy veil to see what sex really was. Ela tirou o véu santo para ver o que era o sexo em verdade. Compare that. What lust really would do. Compare isso, o que o desejo em realidade faria. He pulled the veil from off her eyes. Ela tirou o véu de seus olhos. The holy thing that God had put over her eyes, A coisa santa que Deus havia colocado sobre seus olhos. and knowledge to know what it was all about. So she pulled the veil off to see what it was all about. Ela queria conhecimento para saber de que se tratava tudo. Assim sendo, tirou o véu para ver de que se tratava tudo. Listen to the devil. And notice what a place it put her in. Atendeu o diabo e notem em que lugar a colocou. They have done the same in each age thereafter, always taking the intellectual side. Elas têm feito o mesmo em cada era, depois disso, sempre tomando o lado intelectual. Has now built a kingdom of Satan, E agora tem construído um reino de conhecimento de Satanás, his seed that he sowed, and has took the world to be an Eden of death. sua semente que ele havia plantado, e tem tomado o mundo para ser um Éden de morte. Now, notice. Now look at Revelation 3, the Laodicean church age. You think it in your mind. Now notice. Agora notem, agora olhem, Apocalipse 3, a era da igreja de Laodiceia. Você pense em sua mente. She, Eve, is Satan's queen. Agora notem, ela, Eva, é a rainha de Satanás. See, Satan, the serpent, got to Eve before Adam got to her. Vem, Satanás, a serpente, chegou a Eva antes que Adão se chegasse a ela. See? Right? So he beguiled her. Isto é certo. Assim, ela a enganou. So Satan, the serpent, was the husband of Eve before Adam ever knew. He beguiled her. The Bible said he did. And she knew she was naked then. See? A Bíblia diz que ela a enganou e então ela soube que estava nua. Now, look at the Laodicean church age. She, Eve, is sitting as Satan's queen. She's rich and worldly good, blind, naked again, and don't know it. Just like it was in God's Eden. Agora observem a era da igreja de Laodiceia. Ela, Eva, está sentada como a rainha de Satanás. Ela é rica em bens mundiais, cega, novamente nua, e não sabe, tal como esteve no Éden de Deus. Now, not because the holy veil is over her face, but the lust veil. Porém agora, não porque o véu santo esteja sobre sua face, mas o véu do desejo. That she took off God's holy veil and put on a veil of knowledge for lust. Ela tirou o véu de Deus e colocou um véu de conhecimento para desejo. The lust veil, that she is blind to it being sin, she's naked on the street and don't know it. E agora ela tem um véu de desejo que está cega para isso sendo pecado. Ela está nua na rua e não sabe. She's a prostitute on the street. Women with these shorts on in God's sight is a prostitute and don't know it. É uma prostituta na rua. As mulheres nestes shorts, à vista de Deus, são prostitutas e não sabem.